região sublombar, estão presos na região sublombar. Portanto, eles ficam presos lá em cima, na região sublombar. Por esse ligamento aqui, ó, que desce esse ligamento, ó, esse ligamento que desce cá de cima, que é o ligamento suspensor lombar. Estão situados na cavidade abdominal, suspensos na região sublombar pelo ligamento suspensor lombar. Portanto, eles ficam ventrais, a quarta ou quinta vértebra lombar. Se eu olhar as vértebras lombares, fica ali para o quarto, para o quarto ou cinco, quinta vértebra lombar. Como eles ficam nessa posição, eles ficam dorso laterais aos cornos interiores. Então, eles ficam dorso laterais aos cornos interiores. Então, vocês vejam que eles ficam do lado. Então, os ovários da língua estão situados na cavidade abdominal, suspensos na região sublombar, pelo ligamento suspensor lombar, ventrais a quarta ou quinta vértebra lombar, dorsolaterais aos cornos interiores. E eles ficam unidos aos cornos, ó. Ficam unidos aos cornos por uma série de ligamentos, ó, que chega a formar uma bolsa. Uma bolsinha, que é chamada de bolsa ovária. Então, eles ficam unidos aos cornos interiores por uma série de ligamentos que vão formar a bolsa ovária. Então, se eu estiver fazendo um exame ginecológico numa égua ovária, se eu estiver fazendo uma formação fetal, eu procuro os ovários da égua cá em cima, na altura das asas ilíacas. Por exemplo, se eu for palpar uma vaca com os cornos da vaca, os cornos interiores são para baixo, eles estão, os ovários estão na altura, na metade do corpo do brilho. Na metade da altura do corpo do brilho, da altura para baixo. Certo? Você não falou que o ligamento que prende os ovários? Os corpos, eu disse o nome. São três. Aí só vai ter 12, eu acho. Não. A ligamento do suspensório. É o suspensor do ovário. Esse aqui, ó. Vai suspender, vai segurar ele cá em cima. Ainda popular? Todos os ligamentos que nós vamos falar agora, a partir de agora, são dependências do lado. É que nem a vida 7. Lembra que eu comentei na sala de aula? Que é coluna, mas cada trechinho tem um nome. Vitória, aqui é a mesma coisa, todos são largos. Esse pedacinho do lado é o suspensor do ovário, esse daqui vai ter o nome do ovário, esse vai ter os todos dependem disso, todos são derivados do largo. O largo é o principal meio de fixação de toda a criação. Mas a gente se refere mais para o largo quando a gente fala de útero. Ok? Vamos lá. Alguma dúvida na situação do largo? Mas todos derivam disso. Mas em cada trecho de uma forma. Alguma dúvida, gente? Então vamos para a morfologia externa. Os ovários são gônadas, do mesmo jeito que os testículos. Mas se eu colocar aqui na mesa um testículo, tem uma gônada masculina, e um ovário tem uma gônada feminina, quem vocês acham que deve ser maior? O testículo. Então, comparado aos testículos, os ovários são menores. Além disso, os ovários, eles variam de tamanho, de indivíduo para indivíduo, como no mesmo indivíduo de uma antígona para outra. Por exemplo, os ovários dos animais jovens, não digo em púber, ainda sempre atingida a puberdade. Os animais jovens, já em fase reprodutiva, e de um animal ainda idoso. Os ovários dos animais jovens são maiores do que os animais idosos. Por quê? Porque os idosos são fisiologicamente negativos.
ovário pode ser maior do que o outro. No caso, por exemplo, do mesmo indivíduo. No caso da égua, geralmente, a literatura fala, e a gente pode perceber aqui, Vou segurar um pouquinho. é que o ovário, esquerdo, ele ovula mais do que o ovário direito. O ovário esquerdo geralmente é maior do que o direito. Embora, quando ocorre a nidação para desenvolver a gestação, no caso da égua, que é uma espécie monótopa, só tem filhote geralmente, a nidação, a fixação do embrião, ocorre mais ou menos aqui, ó, no encontro dos corpos para formar o corpo. Então, nesse nível aqui, ó. Nas espécies polítocas, eles ocorrem nos corpos. Então, na égua, embora o ovário esquerdo ovule mais, quando o embrião se fixa, ele se fixa um pouquinho mais para a direita. Esse é o que a literatura geralmente comenta. Ele tem a forma de um feijão. Ele tem a forma de um feijão. Os ovários da égua. Tem a forma de um feijãozinho. E a característica morfológica marcante do ovário da égua é a presença dessa incisura, ó, dessa incisura, que a gente chama de fossa de ovulação. Isso é característica inerente só à fêmea equídea, mula, jumento, égua, tem. Todas as espécies não tem. Então você tem a fossa de ovulação. O ovário fica assim, ó. Ele fica assim. Professora, na palpação retal, o ovário enxerga você O quê? Na palpação retal, você sabe em qual dos lados de fazer a instalação? Como é que você sabe que é o esquerdo? Você não vai fazer inseminação pelo lado. Você vai fazer inseminação? retal, mas você faz a palpação retal, você sabe qual dos corpos? Necessariamente não. Porque quando você for depositar o ciclo do sêmen, você vai depositar aqui. Você pode, pela palpação, você pode sentir qual ovário naquele ciclo está com estruturas mais antigas, pela consistência. Entendeu? Mas eu não vou direcionar para um lado ou para o outro. Eu deposito aqui e o espermatozoide vai subir. Certo? Não tem assim um direcionamento. Eu não vou voltar para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, vamos lá. Então, os ovários, eles ficam assim, ó. Ou seja, assim. Então, eu digo para vocês que os ovários apresentam, para a gente descrever, duas faces. Duas faces. Quais são eles? Uma é essa face e a outra é essa face. Aí eu pergunto para vocês, esta face daqui está voltada para o plano sagital mediano ou para o plano lateral? Essa. Então eu vou chamar essa face de face medial. E a de cá? Na realidade fica coberta por esse ligamento. Eu tenho que fazer assim. É a face lateral. Eu vou ver face medial, face lateral. São arredondadas e convexas. Tem duas bordas. Duas bordas. Essa, ó, essa, ela é dorsal ou ventral? Dorsal. Borda dorsal. Onde se prende os ligamentos, ó. Também chamada de borda inserida. Borda dorsal. Borda inserida. E essa daqui? Que borda é? Se essa daqui é dorsal, a de cá é ventral. A borda ventral apresenta o que de característico na égua? A fossa de ovulação. Então a fossa de ovulação está na borda ventral. Meu animal está com a cabeça para lá, né? Porque, ó, aqui está o restante. Então, ó, tem duas extremidades. Essa extremidade daqui